Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno. E onde nós vamos parar hoje, camarada Jackson? Camarada Piagarovski, hoje voltaremos para a mãe Rússia. Vamos conhecer mais alguns casos interessantes. Aí sim. E esse caso de hoje em particular, ele me interessa muito, porque eu gosto muito desse caso, eu acho ele muito legal. Ele é bem diferente dos casos que a gente tem relatado aqui. Temos testemunhas, temos seres, temos outros seres junto com seres esquisitos, então... E pega, quando se fala em caso Voronesh, se fala em um caso de contato com alienígenas, né? E se eu te falar de mais outros dois? Aí sim, pé na porta, senhor Ofudjek, pé na porta. Pé na porta mesmo. É, isso aí, vamos lá. Vocês vão conhecer esses 3 casos hoje. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer os casos estranhos de Voronesh. Caso Humo, acidente de Chernobyl, Terceira Guerra Mundial, Césio 137, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Pois bem, senhor Ofudjek, antes de entrarmos na mãe Rússia novamente, nós temos um relato da nossa ouvinte Ná, que mandou uma história aqui de um avistamento que deixou ela bem acuada, né? Pois é engraçado, né? Cada pessoa tem uma reação, né, frente ao fenômeno. E quando o fenômeno ele é impactante, como no caso dela, gera esses efeitos curiosos, né? Tem gente que fica curioso e quer se aproximar, tem gente que fica assustado e quer correr. Pois é, nós vamos escutar o relato dela primeiro, mas depois eu vou fazer um comentário também sobre essa reação dela, que eu entendo ela demais. Então vamos lá. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Jackson, PH, pessoal. Então, meu nome é Naélia, eu sou de Cachoeira de Macacu, aqui perto da região serrana do Rio de Janeiro. E, assim, eu sou uma fã já do podcast de vocês, já maratonei todos. Só que, assim, não acreditava, porque o pessoal sempre contava quando via alguma coisa, e sempre a gente se questiona por que não gravam, por que não filmam. E aconteceu comigo e eu queria compartilhar com vocês, porque agora eu entendo o porquê de não acontecer. Isso aconteceu na última quarta-feira, tem uns 2 dias. Eu tava na minha casa aqui, a gente mora mais afastado do centro, então a gente tem uma visão bem clara do céu e bem estrelado, bem bonito. E eu tava preparando as coisas pra dormir, botei meu filho na cama, fui fechar as portas, apaguei a luz e quando eu olhei, assim, a minha porta já dá bem de frente pro céu aberto e só tem uma árvore, mas não tampa muito. E eu vi uma luz no céu e ela tava brilhando, assim, bem muito destacada das estrelas, um tamanho muito maior, e ela tava piscando colorido, vermelho, branco e verde e amarelo, piscando assim, e fazia aquele movimento de pêndulo clássico. E nossa, assim, na hora que eu vi aquilo e vi o movimento e vi que não era uma estrela, tava na cara, muito na cara que não era uma estrela, eu fiquei com muito medo, muito pânico. Assim, a primeira coisa que me bateu foi a sensação de medo, muito medo. E eu corri para dentro de casa, fechei tudo, porque
Eu escuto o podcast às 6, assim, mais ou menos. E eu corri e fechei tudo. Só que eu fiquei muito curiosa. Só que nenhuma hora me veio na minha cabeça. Pega o celular, grava. Porque eu fiquei com muito medo de ir lá fora pra ver de novo. Aí eu fui pela porta assim devagarzinho, abri só a frestinha da porta pra ver de novo. E ela ainda tava lá, brilhando muito, muito destacado. Assim, pelo jeito que ela tava próximo. Tava brilhando muito e fazendo movimentos de zigue-zague, de pêndulo, pra baixo, pra cima, pros lados. E eu, assim, toda hora que eu olhava aquilo, eu ficava com muito medo. E acabou que eu fechei a porta. E nessa noite eu não consegui dormir. Fiquei com as luzes acesas e eu vigiando tudo. E assim, é só aquela sensação de muito medo mesmo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Logo na hora eu pensei, falei, cara, eu tenho que compartilhar com eles, porque eu assim, não sei o que pode ter sido, não posso afirmar com certeza, mas eu fiquei com essa sensação de que, cara, eu acho que assim, eu tive um avistamento genuíno. Aí eu queria compartilhar isso com vocês, espero que vocês escutem. Queria a opinião de vocês. Obrigadão, galera, obrigado mesmo. Como eu falei, eu entendo muito a reação dela, porque quando eu falei pra vocês que eu tive meu avistamento aqui, né, que eu contei, que eu vi uma coisa com minha mulher, cara, eu tinha a certeza absoluta que tinha alguém lá dentro daquilo que eu vi me olhando. E na minha cabeça eles iam voltar pra me levar. Eu não dormi, cara, eu tive que tomar um remédio pra mim conseguir dormir, porque eu não consegui dormir. Eu fiquei com aquilo a noite inteira na cabeça, eu fechava o olho, vinha aquela imagem na minha cabeça, e na minha cabeça tinha uns bichinhos cabeçudos, zoiudos, me olhando lá de dentro. Pois é. Quando você tava falando aí, quando rolou o áudio dela, eu lembrei do caso de uma sogra que eu tive, que não acreditava em fenômeno ufológico, uma pessoa extremamente religiosa, né? Por pouco que não virou freira. Até não sei por que não virou, mas enfim. Sabe aquelas luzes de... Tem shows, assim, que projeta a luz pra cima, reflete nas nuvens e tal. Aí tinha 4 luzes daquela, né? Eu vi aquele troço assim e mostrei. Olha lá os aliens. Bugou a mente da pessoa. Ficou parada olhando. Que nem piscava, nem falava nada. Sei lá o que passou na cabeça da pessoa, né? Cara, mas eu vou te falar que é até compreensível pra quem não conhece esses holofotes que ficam nas nuvens. Quando você bate o olho e vê aquilo e você não sabe que essa parada existe, você toma um puta susto. Uhum. E eu sabendo disso, eu já tomei. Pois é. Mas eu fui meio malvado, né? Dizendo que eram uns aliens chegando, quando eu sabia que era de show, né? Você traumatizou ela o resto da vida. Ai. Ela até hoje deve estar se questionando lá se o que ela acredita é real mesmo. Mas voltando no relato da Nay, eu achei muito interessante essa parada, ela falou dessa bola de luz perto lá, fazendo esse movimento de pêndulo, de zigue-zague que ela descreveu. É muito comum em vários relatos ufológicos, né? E pra mim, ela deve ter visto alguma coisa tipo a Mãe do Ouro, assim, saca? Provavelmente. Era algo luminoso, né? Fazendo esse tipo de movimento, assim, então... Eu acredito que foi bem impactante, né? A experiência, uma experiência que provavelmente ela não vai esquecer, né? Não. Não mesmo. Cara, é muito interessante também que ela falou ali que ela escuta o podcast, ela é ouvinte, ela gosta do assunto, mas ela não acreditava muito. Pra muita gente, às vezes a pessoa gosta do assunto, mas tem essa parada de, eu não levo muita fé nisso. Até ter um avistamento ou ter uma experiência, assim, digamos, insólita, que aí vira a chavinha da pessoa e fala assim, opa. E a partir desse momento, meu amigo, é um buraco sem fundo, porque você começa a ver que uma coisa puxa a outra, e uma coisa liga a outra, e quando você vai ver, você começa a questionar se tudo que você sabe sobre o mundo até hoje é real. Pois é, e curioso que, se você for ver ali, as pessoas que eram céticas e deixaram de ser céticas, muitas delas vieram pela experiência, né? Uma experiência Sim. impactante que mostrou pra elas que o fenômeno é real. E aí, de céticos, viraram ufólogos, né? Interessante você falar isso, porque a maioria dos ufólogos começou com um avistamento, né? Tem os ufólogos que começaram pela curiosidade, gostam do assunto, mas a grande maioria começou porque teve um avistamento e ficou indignado e quis saber, o que é isso que aconteceu comigo? O que é isso que eu vi? Pois é, conheço vários assim. Eu também. Mas é isso aí. Vamos lá, então, voltar para os braços da Mãe Rússia e conhecer os casos de Voronezh. Isso aí, bora lá então. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno.
Então, Voronezh é uma cidade situada a 480 quilômetros ao sul de Moscou. E ela foi fundada em 1585. E durante a Segunda Guerra Mundial quase foi destruída. E depois ela se reergueu. E atualmente a cidade conta aí com aproximadamente 1 milhão de pessoas. E se você olhar o mapa de Voronezh, você vê que bem no centro da cidade passa um rio. E é um rio grandinho, inclusive, né? Inclusive o nome do rio dá o nome à cidade, né? O rio Voronezh. E ali na região, nos arredores da cidade, é cheio de fazendas ali, o solo é fértil, né? E existe também algumas jazidas de ferro que são exploradas e tudo, e que dá suporte para a indústria, né? Uma cidade industrial, digamos assim. Inclusive ali nessa cidade, se você olhar o mapa, tem 3 aeródromos, ou seja, 3 pistas de pouso. Uma é do aeroporto internacional, que atende a região ali, que fica nessa cidade. Um é de uma base aérea, se você olhar o mapa lá, você vai ver um monte de caças da Força Aérea Russa lá. E uma outra é de uma indústria aeronáutica, uma fábrica da Ilyushin que produz aviões de todo tipo lá. Então é uma área bastante importante, bastante rica. E foi nessa região que ocorreram alguns fatos ufológicos interessantes ali no ano de 1989. A maioria dos incidentes ocorreram em 4 datas, em 21, 23, 27 e 29 de setembro de 1989. E na maioria dos casos ali foram avistados OVNIs, objetos voando na cidade. Alguns tinham formato de chapéu, outros formato de disco, alguns objetos maiores em formato de cilindro, esferas, objetos luminosos emitindo cor avermelhada. E, inclusive, em alguns casos, esses objetos emitiam raios em direção ao solo, lembrando uma espécie de água-viva. Isso foi relatado lá na época, inclusive. E o maior dos incidentes, o mais conhecido, digamos assim, ocorreu em 27 de setembro e envolveu o pouso em um parque da cidade. Ao sul da cidade existe um parque chamado Yuzuni, e que é bastante frequentado, né, pela população local. E aí, nessa data, por volta das 18 horas e 30 minutos, havia várias pessoas nesse parque, né? Havia garotos jogando futebol numa cancha que tinha lá, e eles viram um brilho rosa no céu, sobrevoando e se aproximando. E viram um objeto luminoso de cor avermelhada, que tinha em torno de 10 metros de diâmetro, e que ficou circulando sobre o parque, né? E aí, de repente, esse objeto desapareceu. Aí, alguns minutos depois, esse objeto reapareceu, flutuando de novo sobre o parque, e ele desceu ali até aproximadamente 250 metros de altura, realizando movimentos circulares ali sobre esse parque. E aí ele pairou sobre uma árvore, ele ficou ali por volta de 10 metros de altura durante alguns minutos e desapareceu de novo. Alguns minutos depois, esse objeto reapareceu e pousou em um gramado próximo a um parquinho, parque infantil, né? Aqueles que tem escorregador, balanços, essas coisas. E ali havia algumas crianças brincando, havia alguns adultos cuidando ali, e o objeto pousou nesse parque. Se você olhar a imagem, o local onde isso aconteceu, ele fica muito perto de prédios onde as pessoas moravam. Então foi muitas pessoas que viram esse incidente, né? E outras pessoas na região ali que viram o objeto voando ali naquela data. Inclusive, outro dia você postou lá no grupo uma foto desse parquinho aí, perguntou pra galera lá, quando você tava montando a pauta desse episódio que a gente tá gravando, falou assim, alguém sabe de onde que é, que local que é esse e que caso que aconteceu aqui? Aí acho que foi quem foi que... Foi o Tiquete, claro. Tinha que ser ele, foi o único que matou a charada lá. E cara, você vê que é um local povoado, é tipo um playground de um conjunto de prédios. Sim, e é isso mesmo. E esse prédio, ele fica dentro do parque. É um conjunto de prédios dentro do parque. Exatamente. Eu vou deixar essa foto na publicação do Instagram desse episódio. Dê uma olhadinha lá, porque é praticamente... Imaginem aí vocês que moram num condomínio, num prédio. É o playground do seu condomínio. E aí, curioso, se você olhar as fotos atualmente desse local aí, atualmente essa área ela é bem degradada, né? Os prédios são mal cuidados e tudo, mas a região do parque ali agora é muito mal aproveitada pela prefeitura. Existe muita criminalidade na região, muita sujeira, né? Então é um parque que ficou abandonado, infelizmente, mas era um parque bem bonito. E aí então esse objeto pousou nesse local, e durante o pouso, esse brilho rosa que esse objeto estava emitindo se tornou um vermelho profundo. E aí o objeto pousou e revelou esse objeto metálico. E aí, repentinamente, uma porta se abriu e saiu um tripulante alto, com aproximadamente 2,70 metros de altura, e que tinha, o que as testemunhas falaram, 3 olhos em sua face.
Só que é curioso que no relato das testemunhas, o olho do meio, ele era como se fosse um giroflex. Sabe aquela luz que fica girando, iluminando? Sim. Basicamente isso. Então eu me questiono, né? Será que eram olhos mesmo que eles estavam vendo? Ou era alguma estrutura de um traje hermético, digamos? O Tiquete, inclusive, quando você postou essa foto lá, a gente começou a discutir esse caso lá no grupo, ele levantou essa hipótese que ele acredita muito que os meninos viram um ser humanoide, alguma coisa assim, com uma roupa de proteção, e esse capacete ele tinha tipo luzes de sensor, alguma coisa assim, que eles identificaram como sendo 3 olhos. Eu acredito nisso, né? Que seja alguma coisa do traje. E esse traje que ele vestia era uma espécie de macacão prateado, as botas eram na cor de bronze e havia uma espécie de disco no peito do tripulante. Então imagine, deve ser uma cena assim bastante assustadora, né? Ver uma criatura desse tamanho e tudo. E aí, alguns segundos depois, esse tripulante voltou para o objeto e fechou a porta do aparelho. Alguns minutos depois, essa porta se abriu de novo e por ela saíram outros tripulantes, semelhantes ao primeiro, e que tinham movimento pesado. Sabe quando aquele movimento lento, assim, como se tivesse um certo peso, movimento arrastado? Então esse era o movimento dos tripulantes. E junto deles havia uma espécie de robô pequeno, com braços e pernas, mas sem cabeça. Como se fosse um robozinho de Star Wars, digamos, né? É uma caixinha com braço e perna. Isso. E aí eles mexeram alguma coisa nesse robô e ele começou a se mexer, né? Fazer alguma coisa lá. E aí um dos humanoides foi recolher amostras de solo e vegetação, e o outro, que tinha essa espécie de disco no peito, né? Ele começou a emitir uma espécie de raio em direção ao solo. E esses raios, eles iluminavam uma área quadrada, digamos assim, né? Com 30 centímetros a 1 metro de lado, né? Nessa luz. E aí, diante dessa cena, um dos garotos, que se chamava Vazia Surin, ele começou a gritar muito assustado. Aquilo estava assustando ele demais. E aí esse grito acabou chamando a atenção de um tripulante. E o tripulante olhou para ele e esse rapaz ficou imobilizado. Ele não conseguia se mexer, não conseguia gritar. E enquanto isso acontecia, os outros tripulantes foram entrando nesse objeto e o objeto decolou. Quando o objeto decolou, aí o garoto conseguiu recuperar os movimentos e se mexer de novo, né? Mas, 5 minutos depois, esse objeto reapareceu, pousou e dele saiu um tripulante que carregava um tubo de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e apontou para um garoto que tinha seus 16 anos de idade, e esse garoto desapareceu. Como assim desapareceu? O menino sumiu? Sumiu. Ele se tornou, digamos, invisível, né? Sumiu. Não se sabe. E aí o tripulante voltou pro objeto, fechou a porta e o objeto decolou. Quando o objeto decolou, aquele rapaz reapareceu. Cara, o bicho, esse menino deve estar traumatizado até hoje. Olha que curioso. Até hoje não se sabe quem é esse menino. Ele nunca foi identificado nas informações sobre o caso. E os ufólogos também nunca conseguiram chegar até ele, né? Por conta disso. Caramba, será que ele realmente ficou invisível ou ele tava em outro lugar? De novo, aquela percepção de tempo é diferente e tal. Ficam lá um tempão, fizeram o que fizeram com ele, depois devolveram ele. Pois é, eu acredito que esse menino possa ter sido abduzido, né? Levado pra nave, e as pessoas que estavam ali tiveram aquele estado de animação suspensa, né? Que a pessoa fica paralisada, ela não se mexe, e em alguns casos ela vê o que está acontecendo, mas ela tem uma percepção de tempo alterada. E ali todos pode ter acontecido isso, né? Pode ter ocorrido uma distorção temporal ali também, né? Pra justificar esse tempo, que foi relativamente curto. Eu acredito muito nisso, nessa opção do lapso temporal, saca? Só pra dar uma visão mais clara desse ser, pra quem tá escutando a gente, tá na capa do nosso episódio, o ser tá lá, mas não sei se vocês vão pegar referência aqui. Vocês lembram do desenho do He-Man? Que o esqueleto tinha uns robozinhos, assim, com as hélices na mão, que vinha assim, o He-Man dava um soco no primeiro e saía esmagando a fileira inteira. É igualzinho aquele robô, cara. Igualzinho. Depois eu vou ver se eu acho uma foto pra deixar na descrição do episódio desse robô, e vocês vão ver que é muito parecido. O robozinho do He-Man não tinha as pernas, né? Esse aí, no caso, tinha. E aí, então, os ufólogos foram até lá, ufólogos e jornalistas, né? E eles descobriram que no local havia marcas de pouso. Inclusive, a gente vai deixar as fotos de uma das marcas encontradas. E aí, os ufólogos também fizeram medições de radiação no local e descobriram que havia isótopos de césio presentes no local. Césio? Césio. Mas essa medição, ela era insignificante. Por isso que não foi, assim, significativo, não foi algo importante no caso. Agora, desculpa te interromper. Pra mim, nessa região, nessa época, pegar uma medição baixa de césio é por causa do acidente de Chernobyl. Olha que interessante. Em Voronezh,
havia uma usina, ela era tida como irmã de Chernobyl, porque a mesma estrutura, o mesmo padrão que tinha em Chernobyl tinha nessa indústria. Então havia uma certa segurança ali, e depois a gente vai ver uma outra relação interessante ainda sobre esse aspecto. Agora, essa questão aí que você levantou sobre Chernobyl pode ser mesmo, porque se você olhar no mapa, Voronezh é quase na fronteira ali com a Ucrânia. Aí, e na tá Ucrânia vendo? fica Chernobyl, não é muito longe. E, pô, quando o acidente aconteceu, eu acho que na Europa foram detectar níveis de radiação e foram vasculhar a imagem de satélite, medição de satélite, e descobriram vazamento nuclear em Chernobyl. Mas ficou vazando lá um tempão e contaminou praticamente uma boa área da Rússia ali, via ar, sacou? Pois é. Então, o que você levantou aí pode ser mesmo, pode ter uma relação sim com o acidente de Chernobyl. Agora, ô Jackson, uma pergunta aqui, não tem muita coisa a ver com o caso em si, mas a gente citou Chernobyl aqui. Eu sempre tive muita curiosidade disso, mas nunca achei nada. Você sabe se teve algum avistamento ali naquela época do acidente de Chernobyl? Eu imagino que se não tiver nenhum relato, e se tiver tido algum avistamento, é por causa do sistema da Rússia ali daquela época, que não permitia vazamento de nada, né? Pois é. PH, olha que interessante. Você perguntando se eu sabia de algum caso sobre Chernobyl, eu estava justamente em mãos aqui com um livro sobre OVNIs na Rússia. Capítulo 12 desse livro, o título é UFOs sobrevoam Chernobyl. O acidente ocorreu em 26 de abril de 1986, menos de um mês antes da noite oficial aqui no Brasil. E daquela época, então, começaram a ocorrer vários avistamentos. Vários avistamentos aí de OVNIs naquela região e tudo. Inclusive, um UFO apareceu lá na região de Chernobyl e havia uma determinada contagem radioativa. Em torno de 3.000 roentgens por hora. Apareceu o OVNI, esse OVNI disparou alguns raios em direção ao reator e as medições caíram para 800 roentgens por hora. Cara, isso lá em Chernobyl? Lá em Chernobyl. Esse caso que eu tô te falando foi algumas horas depois da explosão, do acidente de Chernobyl. Então, esse OVNI, ele apareceu ali e ele diminuiu a radiação que estava aparecendo. Ele não resolveu todo o problema, até porque ele não teve obrigação de fazer isso, mas ele reduziu. A coisa poderia ser bem pior. Eu paro pra pensar assim, que a gente tem muito relato ufológico em base militar com armamento nuclear, ali na região de Los Alamos, quando começaram os testes ali em Trinity, com a primeira bomba, e os relatos de OVNIs, Roswell aconteceu logo depois, e aquela sequência toda ali dos OVNIs de Los Alamos, sempre teve ligação de OVNIs com radiação, com armamentos nucleares, armas nucleares. Pra mim, era muito óbvio que se tiver com o acidente de Chernobyl, alguma coisa fosse pelo menos ver o que tá acontecendo ali, ia atrair atenção. Agora, olha só, se liga nessa informação que tem aqui no livro. Que dia que foi esse caso de Voronezh? 27 de setembro de 1989. Em 16 de setembro de 1989, ocorreu outro problema no reator 4 de Chernobyl, e o material radioativo escapou para o ambiente. Isso aí pouca gente sabe, eu não sabia disso. Não é comentado, tá citando aqui no livro. A doutora Iva Naumovna Gospina, que estava lá na região, ela observou um OVNI sobre a região naquela data, alguns dias antes do caso de Voronezh. Cara, eles já estavam ali. Se é que eles já não estavam ali desde o acidente, saca? Provavelmente, né? Eu sempre fiz esse questionamento. É Brasil e Rússia, é muito distante um do outro. Muito. Mas, pô, a noite oficial ter sido ali maio, 19, 20 de maio, e o acidente de Chernobyl abril, um mês antes. Eu não sei se tem uma relação, se isso atraiu alguma coisa e depois essas coisas ficaram zanzando por aqui, eu não sei. Mas sempre que envolve alguma coisa nuclear, radiação, assim, eu imagino que alguma coisa foi ali ver o que tá acontecendo. Sempre. Sempre atrai, né? Parece que a radiação atrai esse fenômeno, né? Sei lá, de repente, não sei como, mas a gente acaba descobrindo que o que aconteceu na noite oficial foi alguma coisa que já estava ali acontecendo na região de Chernobyl naquela época, depois só migrou pra cá. Não sei, é uma teoria, não sei. Pois é. O problema é que a gente só pode especular, né? A gente não tem muitos dados assim. Ainda mais que na noite oficial não tem nada de radiação, não tem nada de saca nuclear, nada a ver uma coisa com a outra. Mas um incidente assim tão grande, perto assim de uma parada dessa também, não sei lá. E olha só que interessante, aí tem algumas declarações de especialistas e tudo, né? O Michael Bass, ele é um jornalista lá da Rússia, e ele esteve lá no local de pouso de Voronezh, né? Logo depois que aconteceu o caso, né? E aí ele relata assim: quando eu cheguei ao parque, as marcas do pouso ainda estavam frescas e eram do tamanho de tijolos afundados em cerca de 5 centímetros no solo. Mas depois de falar com 16 crianças e 7 adultos, que fui convencido que realmente havia algo acontecido ali. E aí então ele divulgou isso pela agência TASS, que é uma agência de notícias russa, e isso se espalhou pelo mundo.
né? E aí outras pessoas entraram na história para fazer a investigação. Inclusive, algumas delas tinham visto o objeto. O tenente Sergei Matviev, do Distrito Policial de Voronezh, ele se uniu à investigação e ele tinha visto a passagem do objeto naquele dia. E outras pessoas, né, por exemplo, o Efremov, que ele era jornalista também, ele relata que não havia discrepância na descrição do objeto feita pelas testemunhas, né? As crianças, todo mundo relatava a mesma coisa, não havia aparente contradição, né? E tem um outro professor de física que se envolveu na investigação, que é o Stanislav Kadmensky. Ele relatou o seguinte: não posso duvidar que tanta gente, adultos, crianças e jovens, possam ter deixado levar de algum tipo de mistificação. Pode-se dizer que mais de uma centena de pessoas haviam visto algo que realmente aconteceu naquele dia no parque. Os detalhes do que tinham presenciado também coincidem. Não havia diferença. O que pousou ali, obviamente, não era nada parecido a algum aparelho de origem terrestre, como um helicóptero ou um avião. Então isso é o professor de física lá da Rússia, né, falando. Sim. E, cara, esse caso, ele pra mim é tipo o caso Ariel russo, da escola Ariel, que a gente já falou aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Pousou alguma coisa lá, eles viram seres, crianças, no caso da Ariel não tinha adultos, né, só crianças, mas aqui no caso tinham mais crianças do que adultos, e todos com a mesma história. Agora, uma coisa interessante que a gente não comentou aqui, e que eu acho que vale muito a pena comentar, porque a gente tem uma certa referência em outros casos também, não é exatamente o mesmo símbolo, mas parecido. Essa nave, ela tinha um símbolo muito grande. Vocês estão escutando. Imaginem um símbolo de mais, adição. Coloca um C num lado e um C do outro, coladinho no símbolo. Um C invertido. Isso, um C invertido. É esse o símbolo da nave. Esse símbolo, ele estava bem grande na frente da nave e estava num cinturão nos seres. Era como se fosse um emblema deles, assim, uma bandeira de um país, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem outros casos ufológicos também, né, Sr. Fudjek, que tem símbolos, assim, bem grandes, bem claros nas naves, ou nos seres. Você sabe que esse símbolo ali, ele é a letra G no alfabeto cirílico, usado lá na Rússia. Ah, é? É, tava pesquisando sobre o caso esses dias e encontrei essa informação interessante aí. Tem essa letra no alfabeto russo. Mas esse símbolo, ele também, ou uma coisa semelhante, aparece nos casos UMO. Então, esse caso UMO, ele é uma espécie de caso da Barra da Tijuca a nível internacional. Como assim? Porque é um caso que divide opiniões. Muitas pessoas defendem que ele seja um caso real, outras pessoas defendem que seja uma fraude. As fotos não ajudam muito, né? As fotos parecem ser algum objeto realmente muito próximo, mas tem muita gente que defende o caso. Inclusive, no futuro a gente vai explicar melhor esse incidente aqui, que é um caso que vale a pena ser debatido. Mas enfim, existe então essa relação, né, aí entre o caso UMO e o caso Voronezh, e ainda é algo que não está plenamente entendido, né? E aqui uma dúvida, a gente tá falando da Rússia. A Rússia não divulga nada que acontece lá. Esse caso, ele vazou na época, ele caiu na mídia ufológica na época, ou ele demorou a aparecer? Então, esse caso, assim que ele ocorreu, ele já foi noticiado a nível internacional, e aí ele já se tornou conhecido. Inclusive, eu tenho alguns jornais aqui, se quiser disponibilizar para o pessoal ver, mas ele não agrega muito, não, sabe? É mais noticiando o fato, dando alguma visibilidade para ele, e só, não tem muita relevância, assim. Mas se quiser, a gente disponibiliza aí para o pessoal. Sim, quero. E outra coisa que eu vou disponibilizar também, que você acabou de me mandar aqui no Zap, a foto do... É caso UMO, né? UMO. Uhum. Cara, a nave é exatamente igual a do caso de Voronezh. Mesma coisa. É muito, muito parecido. O símbolo também, né? Bem parecido. Principalmente o símbolo, é muito parecido. E aqui você mandou pra mim... Pô, Jackson, a explosão de cabeça hoje tá foda. Você mandou outro link aqui pra mim com a sequência de 6 fotos. Parece que a nave foi passando e a pessoa foi tirando foto, pegou ela de vários ângulos. Uhum. Cara, foi feita análise disso aqui, alguma coisa? Essa é a questão, né? Por isso que eu falei que esse é o caso Barra da Tijuca Internacional, né? Porque, segundo alguns estudos, esse objeto que foi fotografado aí, que seria a nave do caso UMO, seria, na verdade, algo que alguém jogou pro céu e fez a foto, né? Porque o objeto ele está próximo da câmera, ele não está ao fundo no céu, como deveria ser o caso, né? Então, por isso que existe a polêmica no caso, justamente por causa das fotos. Tá, esse caso UMO é de quando? Caso UMO, década de 60, podemos dizer que ele começou ali nos anos 60, né? Pela informação que eu tenho aqui. Mas ele teve outros desdobramentos internacionais, inclusive aqui no Brasil. E é um caso que a gente vai trazer aqui para comentar no futuro, e que
tem uma pesquisadora que se aprofundou bastante no lado brasileiro desse caso aí, que a gente vai falar aí futuramente também. Tá, eu quero muito falar desse caso, sim, porque você falou que esse caso 1 é de 69. O 66, Voronezh, né? década de 60. O Voronezh é 89, na Rússia. E os meninos escreveram a nave igualzinha a essa. E eu acredito que eles não tenham informação sobre o caso Rumo, né? Porque era a época de Guerra Fria, cortina de ferro. E de uma época que não existia internet. Sim, eles não teriam acesso a essa informação, né? Exato. Como que crianças iam saber disso aí pra escrever uma nave exatamente igual? É isso que eu falo, cara. Às vezes você pega um caso assim e qualifica o caso como falso. Aí, muito tempo depois, acontece um outro caso e tem a mesma coisa, Pô, será que é invenção? Saca? Esse caso, Jackson, eu quero muito falar desse caso. Me despertou muita atenção agora, e agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha grandão. Vamos fazer um episódio sobre ele bem legal aí no futuro. Vamos, podem nos cobrar que nós vamos falar desse caso de novo. Pois bem, senhor Ufudjek, já não foi suficiente explodir minha cabeça aqui hoje com o caso de Voronezh e a relação com o caso Humo. Tem outros casos na região do Voronezh ali, afinal de contas a gente tá falando dos casos de Voronezh, então, por favor, vamos lá. Bom, eu falei antes no começo do episódio que existem três pistas de pouso lá, né, na região de Voronezh. Tem o aeroporto internacional, o aeroporto da fábrica e a base aérea. No aeroporto internacional, o mecânico de aviões Igor Yadjin estava trabalhando de madrugada, cobrindo o plantão dele lá no aeroporto, e um objeto pousou na pista do aeroporto. E desse objeto desceu um tripulante com um escafandro em forma de vidro, frente de vidro, e ele se aproximou para ver. E ele chegou perto do tripulante e no visor do capacete dessa criatura, ele viu cenas de desastre nuclear, devastação nuclear, né? Então, a interpretação que os pesquisadores e as pessoas fizeram é um alerta para um possível acidente com a usina irmã de Chernobyl que fica na cidade. Caramba, velho. O Jackson acabou de desgraçar minha cabeça. Puta merda. Cara, vem cá. Calma, eu vou te interromper agora. Você vai voltar nesses casos de Voronezh, calma. Porque eu não tenho como não falar isso agora. A gente aqui no meio da ufologia tá recebendo muita notícia que tá pra ter uma revelação, tá pra acontecer uma coisa muito grande que vai mudar a forma como a gente vê o mundo. Eu não sei o que é. Pode ser alguma coisa relacionada à guerra, pode ser alguma coisa relacionada à medicina, pode ser alguma coisa relacionada à ufologia. A gente tá vendo esse cenário aí na Rússia e a Ucrânia só piorando, lá na faixa de Gaza, o bicho pegando o dia inteiro, rolando muito conflito. E, tipo assim, não querendo ser alarmista, mas de repente pintando um provável cenário de uma terceira guerra mundial e alguma coisa. A Rússia tem armamento nuclear, o Irã também tem armamento nuclear. E se tem uma situação, um gatilho que poderia fazer uma intervenção, vamos pôr assim, aspas, uma intervenção alienígena, que seria isso. Será que esse evento que se tem especulado, por que tá tendo essa revelação? Tá pra acontecer alguma coisa que eles sabem que é inevitável? Eu não sei, eu não sou o maluco da teoria da conspiração, sacou? Mas são coisas que eu vejo acontecendo e que de repente você olha assim, as primeiras notícias que chegam, putz, que coisa de doido, que papo de maluco. Mas o tempo vai passando e vão acontecendo coisas, cara, que vai montando aquele cenário que você achava que era muito doido, saca? Então isso que você me falou agora, essa parada toda da energia nuclear e tal, e esse momento que a gente vive, será que o gatilho da virada vai ser agora? Olha, isso é coisa que a gente vai descobrir no futuro, né? Se tiver futuro. Se tiver futuro, né? Meu Deus do céu. Podemos especular, observar e esperar, né? Não tem o que fazer, só especular. Cara, uma coisa que me dá um puta cagaço, eu vou te ser bem sincero, é uma terceira guerra mundial com armamentos nucleares que a gente tem hoje em dia. Isso eu tenho medo também. Porque, cara, tá do outro lado do mundo, tá, mas se acontecer uma merda nuclear lá, vai espirrar aqui. Sim. Desculpa, não vai espirrar, vai vir um tsunami, saca? Pois é. Então, se existe um momento pra eles que sempre foram contra esse tipo de coisa, sei lá, se eles têm algum interesse em proteger o planeta e tal, intervir, eu acho que a hora tá chegando. Quem sabe, né, seja isso que estão preparando, né, essas revelações aí, seja em função disso, né? Pois é. Vocês me desculpem se vocês estão me escutando aí, eu não quero parecer um maluco doidão que tá falando da teoria da conspiração do fim do mundo envolvendo energia nuclear, bomba nuclear e alienígena. Mas, cara, eu escuto tanta coisa, a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente vê um cenário que antigamente parecia enredo de filme de ficção científica se desenrolando, que você começa a pensar, tipo assim, cara, peraí, isso tudo que
falam de doideira e tal. E se tiver for um ponto de partida de uma coisa que vai acontecer, saca? Então... Bom, o que eu deixo de conselho pra vocês é aproveitem cada dia como se fosse o último, porque de repente pode ser. Né? Vamos lá, senhor Jack, vamos voltar pros outros casos lá. Desculpa te interromper. Beleza, pegar. Então vamos lá para o nosso terceiro caso. No mesmo ano de 1989, ocorreu mais um caso de contato com estranhas criaturas. E esse caso também foi protagonizado por crianças que à noite observaram uma criatura alta entrar em uma casa. E o dono da residência meio que encurralou a criatura na cozinha e pegou um pedaço de pau e ameaçou essa criatura, né? E aí, no final, acabou trancando ela na cozinha. Aí, no dia seguinte... Ele foi olhar por baixo da porta com uma faca e cortou o dedo do bicho. Quem dera se fosse isso, né? Aí você teria uma prova, né? Mas aí o dono da residência, que tinha trancado a criatura na cozinha, ele foi verificar, né? Foi ver como é que estava a situação. E esse ser tinha desaparecido. E havia um buraco perfeitamente desenhado em uma das janelas. E ali provavelmente a criatura tenha escapado. Um buraco no vidro, né? Da janela. E esse caso ocorreu ali na mesma época. Aí teve uma pessoa chamada Yuri Orejov, que é especialista em relações internacionais e que mora ali na região de Voroné. Ele conta que os episódios ligados a manifestações de discos voadores e seres de origem desconhecida continuaram ocorrendo aí nos anos seguintes. Ocorreram nas décadas seguintes. No ano de 2010, ele fala que em uma determinada noite, ele e a esposa, alguns amigos, estavam em um salão lá no apartamento da casa deles, no apartamento onde eles moravam, e eles observaram 2 objetos ovalados passando sobre a região. Esses objetos de repente pararam, ficaram estáticos ali durante algum tempo, e depois aceleraram uma velocidade altíssima, né, saindo e se afastando ali da região. E assim, avistamentos desse tipo continuaram aí ao longo dos anos, continua ainda atualmente, e transforma ali a região de Voroné em uma das áreas de incidência ufológica lá dentro da Rússia, né? Cara, esse tipo de casuística, assim, que vários casos acontecem na mesma região, no mesmo período de tempo, me chamam muita atenção. Muita atenção, e acho que mereciam uma atenção ainda maior, porque não é só uma pessoa, um grupo de pessoas relatando, são vários, cara, e em dias diferentes e a mesma coisa. O legal é quando você tem várias testemunhas espalhadas, né, em diferentes regiões, né? Você consegue cruzar informação durante a pesquisa, né? Ô, Jackson, de novo, eu quero te pedir muito. Como é que chama a pesquisadora do caso Uma? Lala Barreto. Do lado brasileiro, né? É Lala Barreto. Lala Barreto, você vai chamar ela pra gravar com a gente, não vai? Com certeza. Eu tenho muita pergunta pra fazer pra ela. Muitas. Mas isso é papo pro próximo episódio. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Falamos aí, ó, de vários casos na região de Voronezh. Aposto que vários de vocês que estão nos escutando não conheciam os outros casos. Eu não conhecia. Para mim, Voronezh era um caso específico daquele dia, daquele avistamento. Descobrimos que não. E eu não quis ser muito alarmista também nisso que eu falei, da Terceira Guerra e tal, mas como eu disse antes, são coisas que estão acontecendo. E me parece, assim, muito um tabuleiro de xadrez com as peças sendo colocadas. Eu quero muito estar errado. Muito mesmo. Mas fica aí a reflexão. Casos de ufologia com ligação com energia nuclear. Isso aí é uma parada que tem muito. E nós podemos até voltar, né, Sr. Jack, com outros casos aí, ligando esse tipo de coisa. Tem até o caso do Robert Salas, que ele esteve recentemente lá no Congresso dos Estados Unidos, depondo, que o caso dele é basicamente, ele era, eu não vou lembrar agora de cabeça, acho que era comandante de uma base militar com armamento nuclear. Uma noite um OVNI chegou, armou todos os mísseis e logo em seguida desarmou e foi embora. Então, é um militar de alta patente dando um relato basicamente a mesma coisa de envolvimento de OVNIs com energia nuclear. Então, voltaremos em breve com esse assunto. Muitos casos assim, né, envolvendo energia nuclear. Fukushima teve também, né, recentemente. Tudo. Teve avistamentos também em Fukushima na época do acidente. Eu tô falando, cara, que isso aí é uma coisa que a gente ainda vai abrir o olho diferente pra isso. Aguardem.
E hoje eu tenho muita coisa para deixar na descrição do episódio. Eu vou deixar essas matérias que o Jackson falou do caso 1 já de uma vez, para vocês irem dando uma olhadinha, para quando a gente vier falar desse caso aí, já terem na cabeça as imagens. Vou deixar também a matéria do Fenômeno lá do caso de Voronesh, canal do Sr. Ufudjek, canal Fenômeno, tem matéria lá de Voronesh. O Sr. Ufudjek fez um vídeo foda, com imagens atualizadas do local, toda a casuística. Deem uma conferida lá. E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Entrem lá, dê uma força pra gente. Entrou no Apoia-se, já corre lá no mural, primeira postagem, nosso link do grupo do WhatsApp. Entra lá e vem conversar com a gente. Vamos discutir o caso Voronesh, o que vocês acham. E lá também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Camisas, bandeiras, canecas, miniaturas, Scoop Art, ETs do Pote. E nós temos modelos exclusivos da tipologia alienígena, que nós estamos gravando episódios de tipologia alienígena com o senhor Thiago Tiquete, em cima do livro dele lá, o Guia da Tipologia Alienígena. Então, vários seres que vocês encontrarem naquele livro, vocês encontrarão também lá no nosso site. Então, dê uma conferida, vocês vão gostar do que vocês vão ver lá. E dê uma chegada lá no nosso Instagram, lá tem o link para compras da Amazon. A gente tem uma parceria com a Amazon, então quando vocês entram na Amazon pelo nosso link do Instagram e fazem uma compra lá, vocês ajudam um podcast com uma pequena porcentagem ali. E em alguns produtos você ganha até desconto. Acessem por lá e dêem uma conferida. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.
ele relatou o seguinte, que um trem iria vir passar aqui no horário da gravação e ia ferrar com tudo. Bem na hora. Foi isso que o doutor falou ali. Ah, caralho. Vamos esperar essa merda, você tem que passar. Vamos esperar o trem quântico passar. É bom que ele passa aqui daqui a pouquinho também. Esperar o trenzinho passar. Foi? Espera um pouquinho, deixa eu só ver se não vai... Porque às vezes quando o trem tá carregado, ele fica fazendo uns barulhos aqui. Vou esperar passar. Você tá ouvindo alguma coisa aí ou não? Quase nada. Eu ouvi um bem no fundo, mas pode ir. Esse é o trem que passa. Eu ouvi agora, roda no trilho. Tá, então vamos lá.